Não dá para ler isso. O CEO zomba. A empregada de mesa traduz o contrato e sai de lá bilionária. A chávena de café tremia nas mãos envelhecidas de Grace, enquanto ela limpava a mesa 12 pela terceira vez naquela noite. Aos 36 anos, ela servia mesas no Morrison's Fine Dining há quase 8 anos, observando empresários ricos em ternos caros discutirem negócios que valiam mais do que ela ganharia em toda a sua vida. Os seus dedos, manchados por anos a carregar bandejas pesadas, moviam-se com precisão experiente pela toalha de mesa branca. Ela tinha aprendido a tornar-se invisível, uma sombra movendo-se entre conversas sobre fusões e aquisições, opções de ações e paraquedas dourados. Mas esta noite parecia diferente. Naquela noite, Charles Whitman, o CEO mais temido da cidade, sentou-se sozinho na sua mesa, espalhando documentos pela mesa de mogno como se fosse o dono do lugar. O seu cabelo prateado brilhava sob a luz do lustre enquanto ele falava alto ao telefone, dispensando qualquer um que questionasse o seu julgamento. Grace não tinha ideia de que, em 20 minutos, aquele homem arrogante mudaria a sua vida para sempre, embora não da maneira que ambos esperavam. De onde você está assistindo esta noite? Grace aproximou-se da mesa de Whitman com a sua habitual confiança tranquila, com o bloco de notas na mão. A sala de jantar fervilhava com o barulho suave de talheres caros e conversas abafadas. Mas algo na presença deste homem tornava o ambiente mais pesado. Ela já o tinha servido 2 vezes antes. Ele nunca olhou diretamente para ela. Tratava os funcionários como se fossem móveis que por acaso traziam comida. Outro uísque puro. Ele gritou sem levantar os olhos dos papéis. E tire esses documentos daquela cadeira. Preciso de espaço. Enquanto Grace movia cuidadosamente a pilha de documentos jurídicos, os seus olhos captaram terminologia familiar espalhada pelas páginas. Direito contratual, cláusulas de responsabilidade, transferências de ações. O seu coração disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Anos a esconder o seu passado ensinaram-na a usar o anonimato como uma armadura. Vai jantar sozinho esta noite, senhor? Perguntou educadamente. Whitman finalmente olhou para cima, os seus olhos cinzentos e frios a examinarem-na com desdém. Ouça, querida, estou a tratar de assuntos sérios aqui. Continue a trazer bebidas e saia do meu caminho. Grace acenou com a cabeça e retirou-se, mas a sua mente estava a mil. Ela passou 4 anos estudando direito corporativo na Colômbia, antes que a doença repentina de seu pai a forçasse a abandonar os estudos e sustentar a família. Aqueles documentos não eram apenas contratos. Eram documentos de aquisição do grupo de restaurantes Morrison, a mesma rede que a empregava. Por trás do balcão, ela observou Whitman fazer uma ligação após a outra, sua voz ficando mais agitada a cada conversa. Ela captou fragmentos. O velho não vai vender. Encontre outro ângulo. Essas pessoas não entendem de negócios. Quando ela voltou com o segundo uísque dele, Whitman estava a rabiscar notas nas margens de um contrato, murmurando baixinho. O telefone tocou novamente e ele atendeu com raiva mal contida. Como assim? A filha do Morrison apareceu? Pensei que ela estivesse fora de cena. Ele ouviu por um momento, depois bateu com o punho na mesa, fazendo o copo de uísque saltar. Bem, encontre-a. Alguém tão ingênuo não vai entender o que está a assinar de qualquer maneira. O sangue de Grace gelou. A filha de Morrison, essa era ela, Grace Morrison, filha de Frank Morrison, que construíra este império de restaurantes a partir de uma única lanchonete há 40 anos. O pai dela estava em cuidados paliativos há meses, e ela estava tão concentrada nas contas médicas dele que se esqueceu completamente da herança do negócio, cujos direitos ela havia cedido anos atrás. Ou será que não? As mãos de Grace tremiam enquanto ela enchia os copos de água nas mesas próximas, sua mente girando com memórias da infância, quando o pai lhe ensinava sobre o negócio de restaurantes. Frank Morrison sempre dizia que o império seria dela um dia. Mas quando ela deixou a faculdade de Direito para cuidar dele, ambos presumiram que o seu sócio cuidaria de tudo. Ela assinou os papéis naquela época. Mas o que exatamente ela concordou? A voz de Whitman interrompeu os seus pensamentos quando ele falou ao telefone novamente. As aquisições estão quase concluídas. Frank Morrison está incapacitado há meses e o seu procurador acha que estas são autorizações padrão para despesas médicas. Ele riu cruelmente. Até amanhã serei dono de todos os estabelecimentos da Morrison na Costa Leste.
O jarro de água quase escorregou das mãos de Grace. O sócio do seu pai, o Sr. Henderson, vinha trazendo-lhe documentos para assinar há meses. Documentos que ele alegava serem necessários para cobrir as despesas médicas do seu pai. Ela confiava nele completamente, nunca questionando a linguagem jurídica que antes compreendia perfeitamente. Ela aproximou-se da mesa de Whitman com uma compostura forçada, enchendo o copo de uísque dele enquanto se esforçava para ler os documentos espalhados à sua frente. A sua formação em direito entrou em ação automaticamente, analisando a densa terminologia jurídica. Não se tratava apenas de uma aquisição. Era uma aquisição hostil disfarçada de alívio de dívidas médicas. Com licença, disse ela baixinho. Não pude deixar de notar que estes são documentos do restaurante Morrison. O meu pai trabalhava lá há anos. Whitman olhou para ela com surpresa irritada. O seu pai? Provavelmente algum cozinheiro que foi despedido. Ele gesticulou com desdém para os papéis. Isto é direito corporativo, querida. Muito acima do seu nível salarial. Você não entenderia uma palavra disto, mesmo que conseguisse ler corretamente. Algo no seu tom condescendente acendeu uma chama que Grace não sentia desde os seus tempos de faculdade de direito. Ela passou anos sentindo-se invisível, deixando as pessoas presumirem que era apenas mais uma empregada de mesa sem instrução. Mas este homem estava a roubar o trabalho da vida do seu pai e era arrogante demais para perceber que ela podia ver através do seu esquema. Tem razão, disse ela com uma doçura forçada. Provavelmente não conseguiria entender linguagem jurídica complexa como considerando que e aqui para, pois Whitman riu e voltou aos seus papéis. Exatamente. Agora, a menos que esteja a trazer-me comida, prefiro não ser incomodado. Se este momento tocou o seu coração, por favor, dê um like no vídeo. Grace afastou-se, mas a sua mente já estava a traçar um plano. Ela sabia exatamente o que aqueles documentos diziam e, mais importante, sabia o que eles não diziam. Durante o intervalo, Grace sentou-se no carro, do lado de fora do restaurante, com as mãos trêmulas, enquanto ligava para o advogado do pai no seu velho telemóvel flip. A conversa confirmou os seus piores receios. Henderson vinha falsificando documentos há meses, usando a condição do pai para manipular os dois. Todos os papéis que ela assinou, acreditando que ajudariam a pagar as contas médicas, na verdade transferiam os direitos de propriedade para a Whitman's Corporation. O testamento original do seu pai deixa tudo para si, explicou o advogado gentilmente. Mas se esses documentos de transferência forem legítimos, perderá tudo amanhã, quando os documentos finais forem protocolados. Grace fechou os olhos, sentindo o peso de 8 anos de exaustão pousar sobre os seus ombros. Pensou no pai deitado naquela cama de hospital, sem saber que o império que construíra com as próprias mãos estava a ser roubado dele. Pensou nas centenas de funcionários que perderiam os seus empregos quando Whitman inevitavelmente destruísse a empresa para obter peças. Pensou nos seus próprios sonhos, abandonados há muito tempo, de se tornar a advogada que protegia pessoas como a sua família. Mas, enquanto estava sentada no estacionamento, observando carros caros chegarem para o jantar, algo mudou dentro dela. O seu pai não a criou para ser uma vítima. Frank Morrison ensinou-lhe que, às vezes, a vida dá-lhe exatamente as ferramentas de que precisa, exatamente quando precisa delas, se for corajosa o suficiente para usá-las. Ela voltou para o restaurante com um novo propósito. Whitman ainda estava na mesa 12, agora reunido com Henderson, que parecia nervoso e ficava olhando ao redor da sala de jantar. Grace aproximou-se com o seu sorriso habitual de garçonete, mas sua mente estava operando em um nível completamente diferente. Senhores, posso oferecer-lhes a nossa carta de sobremesas desta noite? Henderson assustou-se, reconhecendo-a imediatamente. Grace, o que está a fazer aqui? Trabalho aqui, Sr. Henderson, há 8 anos. Ela manteve a voz leve, mas os seus olhos estudavam os documentos agora espalhados entre os dois homens. Como está o meu pai? Eu ia visitá-lo amanhã, depois de terminar alguns papéis. Whitman olhou para os dois com suspeita crescente. Vocês dois se conhecem. Grace é filha do Frank, disse Henderson rapidamente. Mas não se preocupe, ela é apenas uma empregada de mesa que abandonou a escola há anos. Já enfrentou algo assim? Conte-nos nos comentários. A indiferença na voz de Henderson foi o empurrão final de que Grace precisava. Esses homens tinham construído o seu esquema partindo do princípio de que ela era impotente, sem instrução
invisível. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Grace se retirou e voltou com o serviço de café, posicionando-se onde pudesse ver claramente todos os documentos. Seus anos de formação na faculdade de Direito a ensinaram a ler contratos de forma rápida e completa, e o que viu fez seu coração acelerar com as possibilidades. Os documentos de transferência que Henderson a enganou para assinar eram realmente devastadores, mas continham uma falha crítica. Todo advogado contratual aprende sobre os requisitos processuais no primeiro ano, e esses documentos estavam sem um elemento crucial: as assinaturas das testemunhas na transferência da procuração. Sem testemunhas adequadas, toda a cadeia de transferências de propriedade era legalmente inválida. Mais importante ainda, ela percebeu algo que a fez prender a respiração. O acordo de parceria original de seu pai com Henderson incluía uma cláusula de direito de preferência, o que significava que, se Henderson tentasse vender sua participação na parceria, Frank Morrison ou seus herdeiros teriam o direito legal de comprá-la primeiro pelo valor de mercado. Henderson estava violando esse acordo ao vender diretamente para Whitman. "Com licença, senhores", disse Grace, pousando o café com mãos firmes. "Não pude deixar de ouvir a vossa discussão de negócios." "Sr. Henderson, acredito que está a esquecer algo importante sobre o contrato de parceria do meu pai." Ambos os homens olharam para cima bruscamente. O rosto de Henderson empalideceu. Mas Whitman apenas parecia irritado. "O que você poderia saber sobre contratos de parceria?" Whitman zombou. Grace sorriu calmamente. "Sei que, de acordo com a seção 4.2 do contrato de parceria original da Morrison Henderson, assinado em 1987, qualquer venda de participação na parceria requer a oferta do direito de preferência à família Morrison pelo valor justo de mercado. Também sei que os documentos de procuração que tem usado são inválidos porque não têm as assinaturas de testemunhas exigidas pela lei do estado de Nova York." O silêncio à mesa era ensurdecedor. A boca de Henderson abria e fechava como a de um peixe, enquanto a expressão confiante de Whitman lentamente se transformava em algo próximo do pânico. "Isso é impossível", disse Whitman friamente. "Você é uma empregada de mesa. Não tem como entender. Entendo que está a tentar comprar um negócio por meio de documentos fraudulentos", interrompeu Grace, sua voz ganhando força. "Entendo que esses documentos de transferência não têm valor. E entendo que, como filha e herdeira legal de Frank Morrison, estou a exercer o nosso direito de preferência para comprar a participação do Sr. Henderson na sociedade. Se está a gostar desta história, subscreva o nosso canal para mais contos comoventes." Os documentos espalharam-se quando Whitman se levantou abruptamente, com o rosto vermelho de raiva e descrença. Mas Grace ainda não tinha terminado. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre não apenas a vida de Grace, mas também a sua compreensão da sua própria força. Henderson, confrontado com a exposição do seu esquema fraudulento, desmoronou-se completamente e confessou tudo para evitar acusações criminais. O valor justo de mercado da sua participação na sociedade, quando calculado honestamente, era muito mais do que Grace poderia pagar com o seu salário de empregada de mesa. Mas também era muito menos do que Whitman estava disposto a pagar pelo império roubado. A resolução veio através do advogado do seu pai, que revelou que Frank Morrison sempre tinha planeado esta possibilidade. Escondido numa conta fiduciária que Grace nunca soube que existia, havia dinheiro suficiente para exercer o direito de preferência. Fundos que seu pai havia reservado especificamente para proteger o negócio, caso alguém tentasse roubá-lo de sua filha. 3 meses depois, Grace estava no quarto de hospital de seu pai, segurando sua mão enquanto lhe contava sobre como havia salvado o negócio da família. Embora sua fala fosse limitada, o orgulho nos olhos de Frank Morrison dizia tudo. Ele sempre soube que a sua filha era mais forte do que ela acreditava, mais inteligente do que qualquer um imaginava, e corajosa o suficiente para lutar quando mais importava. O processo judicial levou 6 meses para ser totalmente resolvido. A tentativa de aquisição de Whitman foi declarada nula e sem efeito, e Henderson enfrentou acusações criminais e penalidades civis. Grace, por sua vez, tornou-se a proprietária majoritária do Morrison's Restaurant Group, uma empresa avaliada em US$ 47 milhões.
Mas a verdadeira transformação não foi financeira. Grace matriculou-se na Faculdade de Direito Noturna para terminar o curso, determinada a proteger outras famílias de predadores como Whitman. Continuou a trabalhar nos restaurantes, aprendendo o negócio desde o início, tal como o pai tinha feito décadas antes. Os funcionários que temiam perder os seus empregos viram-se a trabalhar para alguém que compreendia intimamente as suas dificuldades. Ela nunca esqueceu a lição que aquela noite lhe ensinou. Às vezes, o maior poder vem de ser subestimado. Às vezes, as pessoas que mais te menosprezam são aquelas que te deram exatamente as ferramentas necessárias para derrotá-las. Em noites tranquilas, Grace sentava-se no Morrison's Diner original, onde seu pai havia começado seu império, lendo documentos jurídicos na mesma mesa perto da janela, onde fazia o dever de casa quando criança. A mesa de mogno do Morrison's Fine Dining foi substituída por uma de carvalho, uma superfície mais aconchegante e acolhedora, onde os negócios eram conduzidos com respeito em vez de arrogância. Frank Morrison recuperou-se o suficiente para assistir à formatura de Grace na Faculdade de Direito 2 anos depois. Quando ela subiu ao palco para receber o diploma, ele sorriu com o orgulho de um homem que sempre soube que a sua filha era capaz de mover montanhas. Ela só precisava de se lembrar disso. Da última vez que alguém verificou, Charles Whitman enfrentava várias investigações por fraude e tinha perdido a maior parte do seu império empresarial. Grace Morrisonin, advogada e proprietária de restaurante, construíra algo muito mais valioso do que a riqueza roubada por ele. Um legado de justiça, família e a força tranquila que vem de nunca desistir de quem se é destinado a ser. Se gostou desta história, lembre-se de curtir, deixar um comentário com a sua opinião e inscrever-se para receber mais contos comoventes. Obrigado por acompanhar Grace nesta incrível jornada de coragem e família.